A guarda do sábado, ela remonta à criação do mundo antes da queda. Então lá, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º e abençoou Deus o 7º dia e o santificou e etc. Gênesis 1 e Gênesis 2. O pecado só vai entrar no mundo em Gênesis 3. Mas ali, antes do pecado, já está então estabelecida a base fundamental, a razão fundamental para a guarda do sábado. Porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, e assim ele imprimiu esta rotina de 6 dias comuns e um dia santo, e esse dia é o 7º dia, o sábado, a partir de então, na sua criação, mesmo fora de um contexto de pecado, tá bom? Ok, então acontece a história da queda, que é uma história triste, complicada, de implicações terríveis, etc. E o mundo agora se volta contra Deus e toda a história da queda, da maldade humana, do dilúvio, da reconstrução do ser humano, mas mesmo assim, a reconstrução do ser humano não ocorre nos termos lá do paraíso, ela ocorre no contexto de pecado. Então, logo o mundo já está de novo como Sodoma e Gomorra, e etc, e a coisa vai acontecendo e o pecado vai acontecendo e Deus chama Abraão no meio de um povo idólatra da sua família e etc. E Abraão ouve a voz de Deus e sai, e aparentemente Abraão é a minoria e a maioria do mundo adora outros deuses, enfim, etc. Então você vê assim, depois toda a história da família de Abraão, Isaac e Jacó, eles se multiplicam, descem para o Egito, aí toda a maldade daqueles que escravizam o povo e etc. E o povo passa ali 400 anos como escravo. E na hora que eles saem, então, né, como obra aí da graça, misericórdia e poder milagroso de Deus, eles são libertos da condição de escravos, e ali Deus oferece a eles os 10 mandamentos para guiar a sua relação com o seu povo, né, com o povo de Israel inicialmente e etc. Então a guarda do sábado, ela remonta pelo menos à criação do mundo e à libertação de Israel do Egito, lá quando Deus dá os 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ok. Agora sim, olha, entre a criação e a concessão dos 10 mandamentos tem toda a história da queda e do pecado. Agora lembra, definição bíblica de pecado. Aquele que comete o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa é uma definição bíblica muito importante. Paulo vai chegar a dizer em Romanos 4,15, onde não há lei, não há transgressão. Então, pecado e lei estão intimamente ligados. Se Deus não tivesse dado uma lei para que não pudesse comer o fruto lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, não teria sido pecado, a queda não teria acontecido. Agora, em existindo a lei, a transgressão é o pecado e etc, tá bom? Então, a lei é algo importante na definição daquilo que é pecado. E a partir, então, da queda, o pecado entra no mundo, só que o pecado, ele faz o quê? Ele escraviza o mundo. E ele traz o sofrimento, a morte e a condenação última, ou final, ou definitiva. Então estou fazendo um panorama bem geral, ok? Pecado é a transgressão da lei de Deus, é fazer o que Deus manda não fazer o que ele manda fazer. Basicamente o pecado então é uma desobediência a Deus. E quando o pecado entra no mundo, ele abunda, ele cresce, ele escraviza a humanidade, ele traz sofrimento, morte, condenação. E como é que Deus confronta, então, o pecado? Acima de tudo, Deus confronta o pecado através da obra de Cristo, em especial na cruz do Calvário. Antes disso, para deixar clara a condição maligna do pecado, Deus oferece a lei. Então a lei, ela vai o quê? Estabelecer em bases claras o que é pecado ou não e tornar mais maligno ainda a inclinação humana ao adultério, à mentira, ao roubo, à cobiça, à vaidade, ao orgulho, a desconsideração pelo pai e pela mãe, a desconsideração por Deus, essa coisa da rotina egoísta do trabalho onde ninguém descansa, e a escravidão, e etc, e etc, e etc. Deus concede a lei não para resolver o problema do pecado, mas para colocar o problema do pecado em bases indesculpáveis. O ser humano peca com conhecimento da lei, por isso ele é indesculpável e etc e tal. Mas de qualquer forma, o que Deus quer fazer não é simplesmente revelar que o homem é pecador e condenar ele. Deus quer salvar. E a salvação ela é realizada na cruz do Calvário.
Então, assim como o pecado, a partir de Adão e Eva, eles escravizam a todos os seres humanos, ele existe na vida de todos os seres humanos. Cristo, quando vem e morre na cruz, ele ganha a salvação para todos os seres humanos que pecam e são pecadores, 100% sem exceção, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor, sem pecado, tá bom? Então assim, olha, em princípio o sentido geral é que todos os seres humanos são pecadores e todos foram salvos por Cristo na cruz do Calvário. Então isso é simples, todo mundo estava perdido, todo mundo foi salvo, bacana, não tem dificuldade. Agora a coisa começa a ficar complicada a partir daqui. O complicado dessa história é você avaliar a relação entre pecado e salvação. Porque assim, olha, o salário do pecado é a morte. Então a impressão que dá é que onde há pecado, não pode haver salvação. Porque o salário do pecado é a morte. Se você pecar e não sofrer a morte em última instância, ou seja, se a salvação acontecer para quem peca, a impressão é que o pecado então não traz condenação nenhuma, não traz morte nenhuma, ela traz simplesmente uma época de transição, sai de uma vida, entra em outra e continua vivendo e tal, etc, e não tem consequência em última instância. Então, a lógica bíblica, antes de qualquer coisa, é que onde há pecado não pode haver salvação. E quando Jesus é confrontado com essa pergunta do tipo, quem pode ser salvo, como é que pode acontecer a salvação? Jesus fala assim, isso é impossível aos homens. É impossível ter salvação porque o homem é pecador. Mas o que não é possível para o homem é possível para Deus. Então Deus faz o impossível em Cristo e agora, pelo sangue da sua cruz, existe perdão do que não tem perdão. Existe salvação para quem não tinha salvação. E agora o pecador é salvo. E Jesus faz essa obra para todo ser humano na face da terra. O problema é como que essa salvação se manifesta em termos históricos na vida de cada pecador ou não, especialmente à luz da discussão lá calvinista e arminiana do monergismo ou do sinergismo. Como eu falei, eu vou falar dentro de um paradigma arminiano-adventista, então o meu paradigma é um paradigma sinergista. Se você não conhece muito essa discussão sobre o que é o monergismo, o que é o sinergismo, eu vou deixar embaixo um vídeo para explicar um pouquinho aí, uma introdução sobre essa discussão de monergismo ou sinergismo, tá? Não vou me concentrar nisso nesse momento. Então beleza, agora o pecador é salvo por Cristo na cruz e o pecador, ele aceita essa salvação, ok? Ele é batizado, ele crê, ele aceita, então ele aceita o perdão dos pecados, etc e tal. E aqui começa a discussão. Qual é a relação deste salvo que crê, que é batizado, que tem uma experiência de milagre, uma experiência de novo nascimento, uma experiência de salvação, em relação ao pecado? E aqui vai começar a se evocar toda a doutrina do pecado à luz da experiência da salvação. Então vamos fazer o resumo do resumo. A experiência da salvação, ela envolve o perdão de todo o pecado. Para poder haver salvação, todo pecado deve poder ser perdoado. E aí Mateus 12, né? Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Ponto. Entretanto, acontece um problema que coloca a gente numa discussão muito difícil. O pecado, ele não é absolutamente superado na vida do salvo, então o salvo, apesar de ter recebido milagre, novo nascimento, novo coração, uma nova lealdade, etc., ele não é tornado perfeito nesta obra, e ele continua ainda pecador. Então, isso começa a colocar as coisas numa discussão um pouco mais complicada, porque é o seguinte, quando eu digo que todo pecado é perdoado na experiência da salvação, isso é muito tranquilo em relação ao passado, não importa o teu passado. Você transgrediu o sábado, tem perdão. Você roubou, tem perdão. Você matou, tem perdão. Você adulterou, mentiu, cobiçou, invejou, fez coisas horríveis na sua vida, tem perdão em nome do Senhor Jesus. Amém. Isso é importante, porque o ser humano precisa disso. Se houvesse uma salvação que não incluísse o perdão do que passou, não tinha salvação nenhuma. Então, para a gente poder ter a salvação, a gente tem que ter todo o perdão dos pecados. Beleza. Quanto ao passado, isso funciona muito bem. Agora, quando eu digo,
existe perdão de todo pecado no presente e de todo pecado que você fizer no futuro. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada também. Porque aí a ideia é a seguinte. Se eu disser que da mesma forma como eu recebi o perdão de todos os meus pecados passados, então eu menti, eu roubei, eu matei, eu adulterei, eu usei drogas, eu transgredi o sábado, eu tive outros deuses, eu idolatrei, eu fiz, pintei e bordei. Se eu usar essa mesma lógica para o presente e para o futuro, eu posso chegar a uma ideia do seguinte. Se no presente e no futuro eu adultero, adulterarei, eu minto, eu mentirei, eu roubo, eu roubarei, eu transgrido o sábado, eu transgredirei, eu desonro meu pai e minha mãe, eu desonrarei, eu idolatro e idolatrarei, e etc. Você começa a avaliar que, na verdade, se a gente tratar as coisas dessa forma, não há mais a diferença da vida entre o que é perdido e o que é salvo, porque antes eu roubava, hoje eu roubo, amanhã eu roubarei, mas eu sou salvo e serei salvo. Ontem eu transgredi o sábado, hoje eu transgredirei, amanhã eu transgredirei também. Nunca muda nada. Eu era um adúltero, sou um adúltero, serei um adúltero. Eu era um ladrão, sou um ladrão, serei um ladrão. Já entendeu a lógica. E aí surge um pouco da pergunta. A partir da experiência da salvação, eu recebi o perdão de todo o pecado no passado. E aí, como é que é? Eu posso continuar pecando no presente e no futuro? Em perspectiva da salvação, em perspectiva do perdão? Aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Veja, na prática você pode fazer tudo. Você pode roubar, pode matar, pode adulterar, pode mentir, etc. Beleza. Agora, você vai ter que lidar com aquela questão do arrependimento. Então, crer no Senhor Jesus, será batizado. Crer e ser batizado, será salvo. E o crer, ele envolve o se arrepender. Eu creio em Jesus que ele morreu por mim. Porque eu menti, porque eu transgredi o sábado, porque eu matei, porque eu roubei, porque eu fiz coisas erradas. Essas coisas erradas, elas são confrontadas com a morte de Cristo na cruz. Porque eu menti, ele foi para a cruz. Porque eu transgredi o sábado, ele foi para a cruz, e etc. Então, quando eu olho para o meu pecado à luz da cruz, eu me arrependo, porque, poxa, é um preço muito caro para um pecado muito idiota, né? É por causa de pornografia, por causa de adultério, por causa de mentira, por causa de trabalhar no sábado. Jesus tem que morrer por mim, e ele, inclusive, Deus, homem, Deus que se fez homem, sem pecado e etc. É um preço muito caro para o meu pecado, certo? Então eu me arrependo. Agora, se eu me arrependi do pecado passado, mas eu continuar fazendo ele no presente e no futuro, demonstra que o meu arrependimento sobre o passado não foi sincero. Por isso que o cristianismo muda a vida das pessoas. Eu era ladrão, não roubo mais. Eu era mentiroso, não minto mais. Eu transgredi o sábado, não transgrido mais. Porque existe o quê? Conversão, transformação do entendimento, transformação da postura diante da vida e etc. E isso envolve todos os mandamentos, inclusive o mandamento do sábado também. Agora, se eu penso assim, eu vou continuar fazendo isso que é contra a lei de Deus e vou continuar fazendo e estou fazendo. Aí é que vem a questão. Você está se arrependendo desse pecado que você tem? Você vai se arrepender no futuro desse pecado que você vai continuar tendo? Nada garante. E a Bíblia diz, se você não se arrepender, de igual modo você vai perecer. Então, a luta contra o pecado, seja no presente ou no futuro, ele deve ser travado a partir do momento que a pessoa cria consciência que aquilo é pecado. Então, onde não há lei, não há pecado, mas onde há lei, há pecado. Então, a partir do momento que você cria que existe uma lei, onde Deus pede para você não ter outros deuses, não idolatrar imagens de escultura, não falar o nome dele em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não mentir, não roubar, não adulterar, não cobiçar, etc. Quando você cria consciência dessa lei, você avalia a sua vida e você percebe que tantas vezes você faz dos seus bens um Deus, você idolatra, você fala o nome de Deus em piada, em vão, você diz que é filho de Deus, mas não age dessa maneira, você não guarda o sábado, você desonra o pai e a mãe, você rouba, mente, mata, adultera, ou de forma prática, ou de forma no coração, na mente, nas intenções. E você tem que avaliar
todo esse pacote à luz desse momento que você cria essa consciência. E aí você vai avaliar o quê? Tudo aquilo que envolve a salvação desse pecado. Para você, transgressor do sábado, ir para o céu, Jesus morreu por você e você tem que se arrepender desse pecado. Para você, adúltero, ir para o céu, você tem que se arrepender desse pecado e ir para o céu. Para você poder ir para o céu. Com arrependimento e fé e amor e etc. Aí o que acontece? O mandamento do sábado, como é que ele entra nessa visão ampla dessa discussão? Então avalia o seguinte. Eu vou dizer para você em que o mandamento do sábado é igual a todos os outros e em que ele é diferente para a gente poder discutir e já fazer uma resposta mais prática da sua pergunta, tá bom? Beleza, Cleverson? Então é o seguinte. O mandamento do sábado ele é igual a todos os outros no ponto que ele faz parte da mesma lei que os outros 9. Então transgredir o sábado é tão pecado quanto roubar, matar, adulterar, mentir, ter outros deuses, falar o nome de Deus em vão, cobiçar e etc. Porque é a mesma lei, tá? E a transgressão da lei é o pecado. Mas onde é que está a diferença do sábado em relação aos outros mandamentos? A diferença é a seguinte. Enquanto é fácil convencer as pessoas que roubar, matar, adulterar, mentir é errado e pecado, porque você não quer que te roube, não quer que minta pra você, não quer que traia o seu esposo, a sua esposa e etc, que alguém faça sexo com seu esposo, com sua esposa e etc. Então é fácil convencer as pessoas que essas coisas são erradas, mas convencer as pessoas de guardar o sábado não é nada fácil. As pessoas têm dificuldade de aceitar que o sábado é uma lei de Deus, tanto quanto os outros 9 dos 10 mandamentos. Existe muita racionalização, espiritualização, especialmente no contexto religioso, para mascarar a ideia de que é o seguinte, a gente quer ser fiel à lei de Deus, mas se tiver que guardar o sábado, não. Por quê? Porque o sábado vai mexer com uma coisa muito complicada em relação ao trabalho, à família, ao dinheiro, ao sustento. E as pessoas elas querem seguir a Deus e ser abençoadas e etc. E beleza. Mas elas não querem se colocar numa posição de ter o perigo de perder o emprego e etc e tal. Então é muito complicado você convencer as pessoas nessa direção. O sábado, então, ele lida com algo que não é tão errado de forma tão explícita. Ou seja, é menos evidente que trabalhar no sábado é pecado. Inclusive, a lógica das pessoas é o seguinte. Não, eu aceito que roubar é pecado, mas eu não aceito que trabalhar no sábado é pecado. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, elas estão comprometidas com a sua lógica social humana e não com a revelação bíblica. A revelação bíblica coloca o mandamento não matarás na mesma lei que diz para guardar o sábado e não trabalhar no sábado. Mas as pessoas não são guiadas pela Bíblia, elas são guiadas pelo contexto social e religioso dela. Então, porque ela não quer que ninguém a roube, é fácil para ela dizer, não, realmente roubar é pecado. Esses dias o cara roubou meu celular, eu fiquei triste, roubou meu carro, roubou minha casa, e roubou as minhas coisas, eu fiquei chateado. Ah, tem que ser pecado roubar. Agora, trabalhar no sábado não, eu trabalhei, ganhei dinheiro, estou sustentando a minha família, estou tranquilo. Se eu não pudesse trabalhar, olha aí, a minha vida ia ficar em dificuldades, e Deus não quer dificuldade. Então é assim mais ou menos que as pessoas raciocinam. Agora veja, agora para resumir e partir para uma resposta mais prática a você, Cleverson. Em resumo, a salvação de quem transgride o sábado ocorre da mesma forma que quem transgride qualquer outro dos 10 mandamentos. O adúltero pode ser salvo? Claro. O transgressor do sábado também. Pronto. Mas em que contexto? No contexto do arrependimento, que ele possa se arrepender e mudar de vida, e antes era adúltero, agora vai lutar para vencer o adultério, e no futuro não vai mais ser adúltero. Às vezes, isso não é fácil de você mudar uma coisa, um vício que está enraizado em você e etc. Mas o foco é esse. Olhando para a cruz, vendo o seu pecado, se arrependendo dele, buscando mudar, lutando contra ele, você vai lutar contra a carne, contra o pecado, contra o diabo, vai vencer em nome de Jesus e vai poder dizer, olha, eu adulterava e não adultero mais. Com o sábado acontece da mesma forma.
Então, eu percebo que eu guiei o meu trabalho, a minha família, a minha vida, desconsiderando a lei de Deus. Para eu me tornar um guardador do sábado, existe um processo, existe um caminho, nem sempre é da noite para o dia. Mas no futuro eu vou perceber que eu estou errado, vou tentar adequar a minha rotina, o meu trabalho, a minha área de atuação, etc. Vou conversar com meus superiores, vou tentar desenvolver um trabalho meu, e no futuro vou guardar o sábado e vou deixar de ser um transgressor e vou me tornar uma pessoa fiel. A dinâmica acontece em relação à guarda do sábado em relação a qualquer outro dos 10 mandamentos da mesma forma. Agora, alguém pode se perder por causa do sábado? Aí eu te pergunto, Cleverson, alguém pode se perder por causa de qualquer outro mandamento? Então, para a pessoa é mais importante o adultério do que uma nova vida em Cristo. E a pessoa pode se perder por causa desse adultério? Pode. Em relação ao sábado é da mesma forma. Se trabalhar no sábado for mais importante para você do que adequar a sua vida à lei de Deus que ele pediu, então você tornou o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua família, a sua vida, o seu sustento, um ídolo mais importante do que Deus. Você colocou isso acima de Deus. E a Bíblia diz, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Se você inverter essa lógica e o dinheiro e o emprego estão em primeiro lugar, curta o seu dinheiro e o seu emprego. Essa é a vida que você vai ter. Você trocou o céu, Deus, a graça de Cristo, a salvação, por uma vida aqui com dinheiro nessa terra. E outra, ninguém que guarda o sábado está aí desesperado, desamparado, passando fome porque guarda o sábado. Tem judeu que guarda o sábado, adventista que guarda o sábado, tem muita gente que não trabalha no sábado. Então, óbvio, eu sei que é difícil e às vezes até mesmo meio traumático a gente transitar dentro especialmente de algumas profissões que são mais complicadas, transitar de um mundo onde a gente trabalha no sábado para um mundo onde a gente guarda o sábado. Eu sei que isso é difícil. Eu não estou minimizando isso, mas também é difícil para o adúltero parar de adulterar, para o ladrão que só sabe ganhar dinheiro roubando e aprender a fazer um trabalho e ter uma educação profissional e ganhar menos do que ele ganharia roubando. Também é difícil para ele, mas ele quer uma nova vida em Cristo, ele tem que parar de roubar e ele tem que adequar a vida dele à lei de Deus. Esse é o ponto. Então assim, olha, pode perder a salvação por causa do sábado? Pode, dentro desse contexto que eu estou explicando. Agora, é difícil guardar o sábado? É. Alguém guarda o sábado de forma perfeita? Não. Assim também como mesmo nós que não roubamos, matamos, adulteramos, mentimos e etc., não somos perfeitos em tudo. Então você guardar o sábado não quer dizer também que você vai ser perfeito em tudo. Funciona exatamente da mesma forma. E aí, por final, você se salva porque você guarda o sábado? Não. Da mesma forma que o adúltero não se salva porque ele não adultera. Não é porque eu não adultero que eu mereço a salvação. Não é porque eu guardo o sábado que eu mereço a salvação. Funciona exatamente da mesma forma, ok? E assim como a nova aliança não transformou os mandamentos de Deus em algo diferente do que eles são, em relação ao matar, roubar, mentir, adulterar, idolatrar e etc., também não transformou um sábado em domingo, não transformou um sábado em descanso qualquer dia, não transformou um sábado num mandamento opcional que você pode transgredir se você precisar. Não é assim que a teologia bíblica funciona. A lei de Deus é uma lei que reflete o caráter de Deus, as ações de Deus, a vontade de Deus, e o caráter de Deus é imutável, a vontade dele é imutável para nós, e ela envolve somente o bem, e o bem é cumprir aquilo que seja da vontade de Deus. Então assim, olha, eu estou considerando esse amplo contexto, Cleverson, para dizer para você que é o seguinte: a salvação não depende da gente ser fiel em tudo e perfeito e sem pecado, senão não tem salvação. Ao mesmo tempo, uma atitude de colocar qualquer coisa acima de Deus, da vontade de Deus, da lei de Deus, é um caminho perigoso que pode redundar em perdição, sim, e eu também não vou esconder isso de você. Tá bom, meu amigo? Um abraço para você, um abraço para os outros também que quiseram ver esse vídeo, né? Eu decidi gravar porque a dúvida do Cleverson deve ser a dúvida de muita gente também. E acima de tudo, vamos confiar na salvação pela graça de Cristo, mas não vamos usar isso como desculpa para vivermos em transgressão da lei de Deus.